Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Mirislaine, do Colégio Santa Rita. Darei início à aula 21 de português, que é destinada aos alunos do sexto ano. Leitura e interpretação de textos. Capítulo 5, leitura e interpretação de textos. Por favor, pegue o seu livro de texto ou o caderno para que você possa acompanhar a aula. Leia o cartaz abaixo e responda às questões propostas. O cartaz é um tipo de texto que apresenta uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Este cartaz representa os 60 anos da fundação da ONU, Organização das Nações Unidas. Primeira questão. Observe a pomba no cartaz. Você observa que aí no cartaz nós temos uma pomba, né, que representa a paz. Ela está voando e carregando uma letra. A. Qual é essa letra que você observou no cartaz? É a letra A. B. Que palavra da língua inglesa ela vai formar ao juntar essa letra às letras peace? Vai formar a palavra peace. C. E se juntasse essa letra às letras WR? Ela formaria a palavra word. D. O que essas palavras significam? Significam, respectivamente, peace, paz, e war, guerra. Observe o cartaz, leia o box ao lado e depois responda. Você tem o box no seu livro, na página 57. A ONU e a Paz Mundial. A Organização das Nações Unidas, ONU, foi fundada oficialmente em 24 de outubro de 1945, em São Francisco, nos Estados Unidos, por 51 países. Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, sua primeira Assembleia Geral ocorreu em 10 de janeiro de 1946. A organização tem como função principal promover a paz mundial e sua sede atual fica em Nova York. Um dos feitos mais importantes da ONU foi a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1946. Quem é letra A? Quem é o enunciador do cartaz? Ou seja, quem é responsável por sua publicação e veiculação? É a ONU, Organização das Nações Unidas. B. O que é o número 60, que você observou no cartaz, com o logotipo da ONU fazendo as vezes do zero, representa? Representa aí os 60 anos de fundação da ONU. O cartaz ele foi criado para a comemoração deste aniversário da organização. C. Quem é o destinatário do cartaz? Ou seja, a quem o cartaz se dirige? O destinatário são todos os cidadãos de todas as nações, então de um público em geral. Terceira questão. Observe a pomba da paz. Então, nós temos aí a pomba da paz no cartaz. A. Ela está voando na direção de qual das palavras? Na direção da palavra peace, paz. B. O que a pomba representa? Aí no cartaz, o que a pomba representa? Ela representa a paz. C. Por que a pomba foi escolhida para compor o cartaz? Porque em várias culturas ela representa a paz, um estado de harmonia que a ONU se propõe a promover. Então, a pomba ela representa aí, né, o símbolo da paz. Quarta questão. As cores, às vezes, também podem contribuir para a construção de sentidos. Considere as seguintes afirmações sobre o eventual significado da cor vermelha da letra A no bico da pomba. Primeiro item. Se a pomba encaixar a vogal A em peace, o vermelho pode representar o amor? Correto.
né? O amor, a paz, então está correto. 2. Se a pomba encaixar a letra A em were, o vermelho pode representar o ódio? Verdade. Terceiro item. O vermelho representa a dúvida, pois a pomba não sabe onde encaixar a letra? Não, aí está errado. Assinale a alternativa correta. Letra A. Apenas a assertiva 1 é correta? Não. Né? A assertiva 2 também está correta. B. As assertivas 1 e 3 são corretas? Não. 1 é correta, mas 3 não é correta. C. As assertivas 1, 2 e 3 são corretas? Não, porque só é correta 1 e 2. D. As assertivas 1 e 2 são corretas? Ok. Então, portanto, alternativa correta, letra D. E na letra E, apenas a assertiva 2 é correta? Não, porque a 1 também está correta. Texto e discurso. O que é um texto? O texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Então, toda e qualquer palavra, toda e qualquer frase que tenha um sentido completo é considerado um texto. É qualquer obra escrita em versão original que constitui um livro ou um documento escrito, considera-se um texto. Mas um texto não é constituído apenas de palavras. Além do texto verbal, cuja unidade concreta é a palavra, há também os textos não verbais. Os textos não verbais com a estrutura, por exemplo, uma fotografia, uma ilustração, uma pintura, entre outros. E os textos multimodais. Os textos multimodais são aqueles que apresentam tanto a escrita quanto as imagens. Apresentar aí ao mesmo tempo a linguagem verbal e a linguagem não verbal, como os cartoons, os quadrinhos, os anúncios publicitários, os gráficos, tabelas e dentre outros. O que é o discurso? O discurso é o texto considerado em seu contexto de produção, ou seja, quando são levados em conta todos os aspectos que estão em seu entorno. Então, essa intenção, né, que o autor do texto tem em relação, são os sentidos. Então, o discurso é o texto considerado em um contexto de produção, ou seja, quando são levados em conta os aspectos que estão em seu entorno. A intenção do autor em transmitir aquela mensagem, então tudo isso é notado, né, no texto. Então, o discurso é esse contexto, né, que apresenta essa produção. Então, os textos podem ser verbal, né, e não verbal ou multimodal. Exercícios, páginas 60 a 63. O gabarito. Pegue, por favor, o seu livro para que você possa acompanhar. Leia o texto a seguir e responda as questões 1 e 2. Jogue certo e evite acidentes domésticos. Aqui nós temos um texto que também traz uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, porque há aí imagens, né? E aí ele faz um texto instrucional, que dá instruções o que é certo e o que é errado, para que evitem aí os acidentes domésticos em casa, né? Ou seja, os acidentes domésticos. Primeira questão. O texto tem como finalidade principal, letra A, dar informações aos pais sobre como lidar com os filhos em casa? Não. O texto ele traz aí um alerta às famílias sobre como evitar acidentes domésticos. Então, B, relatar experiências do cotidiano familiar, também não é isso que o texto aborda. Letra C, advertir os pais sobre o perigo que as atividades de seus filhos dentro de casa envolvem, também não é essa a ênfase do texto. Letra D, instruir e alertar as famílias sobre como evitar acidentes domésticos, correto. Então, alternativa correta, letra D. 2. O texto compõe-se de duas partes. Você observa no texto, na página 60. Errado, certo. Aí com as instruções. 2. O texto compõe-se de duas partes, errado e certo. O papel da linguagem não verbal nessas duas partes é, primeiro, letra A,
contrapor-se ao conteúdo da linguagem verbal? Não, né? A linguagem não verbal, ela vai reconstruir esse sentido com a linguagem verbal. B, ilustra e reforça o conteúdo da linguagem verbal? Correto. Então, a alternativa correta, letra B. C, demonstrar o cotidiano de uma família, não é esse, né? Quando ele fala aí certo e errado no texto. E D, apenas de ilustrar o texto. Então, a alternativa correta, letra B. Leia a anedota. A seguir, responda as questões 3 e 4. O chefe desceu na fábrica e tinha uma máquina parada. Cadê o operador desta máquina? E o colega? Deu uma saidinha. O chefe ficou furioso. Esperou o operador voltar e perguntou berrando: Onde você estava? Fui cortar o cabelo. Disse calmamente. E o chefe? Cortar o cabelo? Na hora do expediente? E o operário? Ué, ele cresceu não foi na hora do expediente? Terceira questão. No contexto da piada, a personagem ao empregar o diminutivo saidinha para justificar a falta do seu colega. Pretendia dizer que o amigo, letra A, tinha saído e ia demorar. Letra B, tinha saído e ele não sabia quando o colega ia voltar. Letra C, estava por perto. Letra D, tinha saído, mas ia voltar logo. Né? Aí o sentido do contexto aí, no diminutivo saidinha. Quarta, o humor da piada está. Letra A, na justificativa do funcionário incabível na situação. Correto? Então, quarta questão, letra A. B, na fúria do chefe? Não. Letra C, no fato de que a máquina está parada? Não. Letra D, no fato de o funcionário não trabalhar? Então, alternativa correta aí, quarta questão, letra A. Leia o texto a seguir na página 62 e responda as questões 5 a 7. O texto aí traz uma predominância, né, de uma linguagem verbal. O que é gordura trans? É uma gordura formada a partir de um processo de hidrogenação artificial, feito nas indústrias, sob alta pressão e temperatura. Adiciona-se o hidrogênio às moléculas de gordura. O óleo se torna uma gordura mais consistente e mais durável, diz Denise D. Agostini, farmacêutica da USP. Parece perfeito, mas não é. A trans, ou seja, a gordura trans, segundo estudos recentes, é a gordura que mais contribui para a formação de placas nas artérias e para o aumento de pressão arterial e dos riscos de infarto ou derrames. Por isso, as empresas estão obrigadas a discriminar a quantidade de trans nos rótulos dos alimentos industrializados. Só não está especificado o valor diário de ingestão, já que não existe uma recomendação de consumo dessa gordura, diz a Viviane, nutricionista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Na verdade, recomenda-se que ingira, no mínimo, o mínimo possível, no máximo 2 gramas por dia. 2 bolachas recheadas já estouram esse limite. Com medo de perder consumidores, a indústria está atrás de outros jeitos de solidificar óleos sem arrasar corações. A mais nova vedete dos químicos é a interesterificação, processo que aumenta o ponto de fusão das gorduras sem alterar sua estrutura básica. É com ela que se faz, por exemplo, as margarinas sem trans que já existem no mercado. A tecnologia é um pouco mais cara, mas essas novas gorduras não fazem nenhum mal à saúde, até que alguma pesquisa mostre o contrário. Quinta questão. Segundo pesquisas médicas, a gordura trans, letra A, está associada a aumento da pressão arterial, infartos e derrames, segundo o texto, né?
está correta. Alternativa correta, letra A. B. Não é prejudicial à saúde se consumida em quantidades menores do que outros tipos de gordura. Errado. C. É um elemento utilizado na produção de margarinas, bolachas, sorvete, entre outros alimentos. Errado. E letra D. Não é prejudicial à saúde quando utilizado em margarinas e bolachas. Errado. Sexta questão. O mais novo processo químico que pode substituir a gordura trans e não faz mal à saúde é a interesterificação. A frase do texto que demonstra dúvida sobre essa vantagem do produto é letra A. As empresas estão obrigadas a discriminar a quantidade de trans nos rótulos dos alimentos industrializados. B. É uma gordura formada a partir de um processo de hidrogenação artificial feito nas indústrias. Errado. Letra C. A letra C, até que alguma pesquisa mostre o contrário. Então, a alternativa correta da sexta questão, letra C. Sétima questão. Leia este anúncio. Com esse vestido lindo, você vai arrasar corações. Agora, compare a este trecho do texto lido. Com medo de perder consumidores, a indústria está atrás de outros jeitos de solidificar óleos sem arrasar corações. A. A expressão arrasar corações apresenta no primeiro e no segundo enunciados, respectivamente, o sentido de A. Danificar e humilhar? Não. B. Arruinar-se e abater-se? Também não. Letra C. Prejudicar e abafar? Não. Letra D. Ser um sucesso e danificar. Então, sétima, letra D. Leia o texto ao lado e responda às questões 8 e 10. Um amor inteiro, amarrado em versos, preso às pressas por um clipe. Oitava questão. Observe o modo como a palavra amarrado está escrita. Você observa aí ao lado no poema. Considerando os significados do vermelho em nossa cultura, responda: que novo sentido essa cor acrescenta à palavra? A. Ela confere maior complexidade gramatical ao texto, pois mostra a origem da palavra amarrado? Não. B. Ela sugere um final trágico à relação amorosa de um casal? Também não. C. Ela representa ao lado feminino da relação amorosa, cheio de elegância e sentimentos? Também não é isso. D. Ela enfatiza o sentido efetivo da palavra amarrado, pois seu emprego faz ressaltar a palavra amar? Correto. Então, oitava questão, alternativa correta, letra D. Nona questão. Qual é o gênero do texto lido? Que elementos presentes nele justificam sua resposta? A. Conto, a palavra amor? Não. B. Poema, a palavra versos. Correto, né? Nós temos aí um poema. Está escrito aí em versos. D. O texto compõe-se de linguagem verbal e linguagem não verbal. E por isso pode ser considerado uma poesia visual. Constituem a linguagem visual do texto todos os elementos a seguir, com exceção A. Da inclinação das letras? Não. B. Das cores utilizadas? Também não. C. Do jogo sonoro entre as palavras amor, amarrado, preso e pressas. Correto. Então, D, alternativa correta, letra C. A leitura nos faz sonhar e sonhar é criar. Então, que vocês leiam bons livros, que vocês façam as tarefas, que continuem estudando para que vocês obtenham êxito. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.